Olá, tudo bem com você? Eu sou Marco Menelau, sou médico, pesquisador e estou aqui nesse canal maravilhoso para trazer para vocês um assunto muito importante, uma dica valiosa aqui para você se nutrir melhor, para você usar um alimento que é fonte de proteína, que dá muita proteína a você e garantir que esse alimento vai realmente te dar essa proteína e você não vai ficar com a barriga cheia, empachada, cheia de gases. Isso nós vamos falar agora sobre como você aproveitar melhor os grãos, as leguminosas, certo? O arroz integral, a quinoa, a lentilha, o feijão, o grão de bico, que são alimentos riquíssimos em proteína e que podem perfeitamente substituir a carne. As pessoas que são vegetarianas ficam muito preocupadas com essa questão da proteína. E tem que se preocupar mesmo, porque a gente não pode ficar desnutrido. A gente tem que garantir absorver os 9 aminoácidos essenciais. Porque existem muitos aminoácidos que compõem as proteínas, vocês sabem disso. Mas existem 9 aminoácidos que o nosso corpo não fabrica e que tem que ser absorvidos pela alimentação. Nosso cérebro usa muita proteína. As enzimas que existem no nosso corpo para poder fazer o cérebro funcionar, o fígado funcionar, os músculos funcionarem, enfim, toda a complexidade do coração humano e toda a complexidade do corpo humano para funcionar precisa de muitos aminoácidos. Nós temos que ter aminoácidos circulantes, livres, na chamada piscina de aminoácidos, que circula em todo o meio interno, tanto no sangue quanto no líquido intersticial. E essa piscina de aminoácidos tem que estar com todos esses 9 aminoácidos, além dos outros que nós próprios fabricamos, certo? Presentes em grande quantidade. E para você garantir isso aí, você tem que estar bem nutrido. É por esse motivo, um dos motivos pelo qual nós não podemos viver exclusivamente de frutas e verduras. Nós precisamos de alimento cozido, porque nosso cérebro, para fabricar os neurotransmissores, e o nosso corpo, na sua complexidade, muito maior do que o dos macacos, precisa dessas proteínas. E também de gorduras que só podem ser absorvidas em quantidade suficiente com alimentos cozidos. Foi por isso que Deus nos deu fogo para que a gente cozinhasse. Só que existe um problema com os grãos, que nos alimentam muito. São os antinutrientes presentes neles. O que são antinutrientes? São toxinas que a planta fabrica para se proteger. Aliás, a semente, você sabe, é de onde a planta vai se reproduzir. A semente não deveria ser comida pelos animais. A planta quer proteger isso aí. Aí o que é que ela faz? Ela cria uma toxina que fica na casca. Existem muitos tipos dessas toxinas que vão dar aquele gosto amargo quando o animal trincar, quando ele morder a semente. Então, toda semente que existe na natureza, ela tem toxinas. Umas mais, outras menos. E essas sementes, que são esses grãos que a gente come, eles precisam ser trabalhados para que a gente possa retirar o máximo possível dessas toxinas que são antinutrientes. Se você for observar, por exemplo, o feijão, tem muita gente que cozinha o feijão direto, sem colocar ele de molho, aí vai ter muitos desses antinutrientes. O que vai acontecer? Vai ter uma má digestão, porque esses antinutrientes atrapalham a ação das enzimas proteolíticas. E aí você não faz a digestão direito e tudo fermenta. Fermentando dá gases, estufamento, barriga inchada, coisa que não é legal, né, gente? Então por isso que muita gente come feijão e fica assim. Porque o feijão não foi bem tratado. Eu vou ensinar nesse vídeo aqui o que é que você deve fazer para evitar ao máximo esses antinutrientes, essas toxinas que existem nos grãos. Para você aproveitar ao máximo esses grãos maravilhosos, que têm muita proteína e podem perfeitamente substituir a carne na alimentação. Os vegetarianos podem viver de grãos e podem obter toda a proteína que eles precisam desses grãos. O arroz e o feijão mesmo, se for o arroz integral e um feijão de boa qualidade, já vai conter todos esses 9 aminoácidos essenciais na quantidade que você precisa no dia. Então não vai haver falta de proteína numa alimentação vegetariana. Então, quais são esses antinutrientes? Eu vou falar aqui sobre alguns. As lectinas, olha o nome aí, lectina é um deles. As lectinas são substâncias que são fabricadas pelos vegetais, existem nos seres vivos, são proteínas que têm esse efeito antinutricional. Elas vão bloquear as enzimas, vão atrapalhar a digestão, tá? E são perigosas também, porque elas podem atacar a mucosa do aparelho intestinal, tá? E produzir reações, inclusive reações autoimunes, semelhante ao que o glúten faz. Então você tem que se livrar dessas substâncias. O fogo, o cozimento, destrói uma grande parte das lectinas. Mas você colocar de molho antes na água vai fazer toda a diferença. Então lectinas é uma delas. As outras são as inibidoras de proteases, que são outros antinutrientes, também que não são muito interessantes. Outros antinutrientes são os fitatos. O ácido fítico, que também atrapalha a digestão e também faz mal para a gente.
E como é que você vai fazer para remover a maior parte deles? O primeiro processo para remoção é colocar de molho. Um processo que chama-se imersão. Eu vou escrever aí, ó. Imersão é a primeira forma de você começar a se livrar desses antinutrientes. Então você coloca, por exemplo, o seu feijão, o seu grão de bico, o seu arroz integral. Eu gosto muito do arroz negro ou do arroz vermelho, são muito nutritivos. A sua quinoa, o seu feijão azuki, a sua lentilha, a sua ervilha, o seu grão de bico, você coloca de molho 24 horas na água. E pode até ficar lavando essa água várias vezes se quiser, não tem problema. Deixa esses grãos de molho 24 horas e aí, como essas substâncias antinutrientes são hidrossolúveis, elas vão todas para a água. Não todas, a grande maioria. Então, a imersão, que é deixar de molho, vai retirar uma grande parte desses antinutrientes. Então, é o primeiro método. O segundo é o fogo, é a ebulição. Eu vou colocar o nome aí, cozimento. É a segunda forma de você se livrar desses antinutrientes. Então você vai cozinhar esses grãos uma boa quantidade de tempo, tá? Até eles ficarem bem cozidos. Quanto mais cozidos, melhor. O arroz deve ficar bem cozido, o feijão deve ficar bem cozido, o grão de bico bem cozido. Quando você faz isso, as proteínas ficam mais biodisponíveis e você vai também anular a maior parte desses antinutrientes. Você vai destruir eles. Então, quando você mistura os dois métodos, você vai deixar de molho e você vai cozinhar, aí você vai realmente obter uma grande parte, a maioria ou talvez quase 100% de eliminação desses antinutrientes. Isso é muito bom. Outra forma também de eliminar é através do brotamento. Você pode brotar a semente, isso pode ser feito em casa, tem vídeos na internet que explicam como fazer, ou você pode comprar o broto já pronto, nas frutarias. Nos mercados públicos você também encontra esses brotos, e você pode cozinhar os brotos. E aí com isso você vai ter, você coloca de molho primeiro, cozinha depois, e você tem o brotamento também aí junto, que é a terceira forma de você se livrar desses antinutrientes, é o brotamento, a germinação. Germinação é outra forma. Então, quando você junta os três, você vai ter um alimento fantástico, um super alimento. Eu costumo dizer que os brotos podem ser comidos de duas formas. Quando você come eles crus, você está querendo dos brotos o complexo B que tem neles, os minerais e as enzimas. Então, isso aí vai ser muito bom para você. Mas aí você tem esse problema dos nutrientes nele, que vai impedir que você absorva as proteínas, vai dificultar isso aí. E quando você cozinha o broto, faz ele cozido, aí você vai ter uma excelente fonte de proteína. Você não vai ter mais complexo B, que vai ser destruído, não vai ter mais os minerais, boa assimilação, porque eles vão perder a conformação em que eles são absorvidos naturalmente, e também você não vai ter as enzimas. Você perde isso, mas você ganha as proteínas que estão em grande quantidade nos brotos, que vão ser muito facilmente absorvidas, porque você retirou com 3 métodos juntos. Você vai colocar de molho, tá? A imersão, você vai ter o cozimento e você vai ter o brotamento, que é a germinação. Então faz com que praticamente 100% dos antinutrientes estejam retirados desse alimento. Então é muito bom comer o broto cozinhado também. Broto cozinhado para ter proteína. Broto cru para você ter os minerais e as vitaminas do complexo B. Entendeu? Pode comer das duas formas, tá? Então, são esses 3 métodos que você deve fazer para você consumir da melhor forma os grãos, e são alimentos fantásticos. Gente, o grão de bico é fantástico. A quinoa é extraordinária, são uma fonte de proteínas maravilhosas que substitui a carne, e com isso você fica com a sua consciência tranquila por não estar explorando os animais, ok? Gente, era essa a mensagem de hoje, um grande abraço para você de coração. Fico muito feliz por você estar aqui nesse vídeo me escutando. Agradeço a tua audiência e peço a Deus para que possa te abençoar com muita saúde, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo.